Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live. Hoje o nosso convidado é o professor Chico Farias, referência no esporte, no handebol, aqui no nosso, não só no nosso estado, mas história, né, toda uma história na modalidade, sobretudo no handebol, na educação física, mas tem o seu destaque no handebol, obviamente, com o Chico Farias, o Francisco de Assis Farias, grande Diga, meu referência jovem. do nosso esporte. Professor, boa tarde. Boa tarde. A camisa do Vamos Master Handebol, que é a paixão, né? fazer o quê, né? É isso aí. E lá atrás, aí, Botafogo. São as referências. Professor, é um prazer estar conversando com o senhor mais uma vez, dessa feita de uma maneira virtual, né? De uma maneira remota. É o que nos cabe nesse momento, né? O senhor sabe que é sempre bom conversar com o senhor, sempre obter o que o senhor, os ensinamentos que o senhor tem para passar para todos nós. Uma grande satisfação sempre poder falar com o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fernandes, tá? Estou aqui à sua disposição e à disposição do handebol alagoano e brasileiro para falar o que for possível e o que você me indagar. Sei que muitas histórias tem nesses 40 e tantos anos de luta titânica no esporte, na educação física como um todo. Fique à vontade. Ok. O senhor já de pronto sempre fala, né, que está sempre à disposição e isso O que não, o que é não uma falta é característica. arquivo. Olha aí. É uma característica do senhor que está sempre à disposição de todos nós, sempre que temos alguma indagação, alguma coisa, algum conselho a pedir, o senhor está sempre disposto a estar com todos nós. Digo, a sua apresentação por si só já vai mais de uma hora, né? Só de falar da sua inserção no esporte, ela já é bem extensa. A gente vai bater esse papo, tentar abordar o máximo de situações possíveis, né, que o senhor tem a nos relatar. Aquela pergunta que sempre é feita, né, como é que surgiu, para a gente iniciar, né, como é que surgiu o interesse pelo handebol, como é que o senhor se apaixonou pelo handebol, como é que foi essa inserção na modalidade? Primeiro eu quero dar boas-vindas aí à minha irmã, que entrou há pouco, Denilson, lá de Aracaju. Não vou poder estar lendo todo mundo, porque senão não vou falar, né? E, olha, Fernandes, é uma história muito longa, né? Não vou falar primeiro do handebol, mas vou falar primeiro como é, por que eu fiz educação física. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu sou oriundo de Santana de Ipanema, a maioria sabe disso, com muito orgulho da minha terra, né? E desde criança, por cerca de 12 anos de idade, que eu despertei essa vontade de fazer educação física, né? Como eu jogava futebol lá em Santana, na época, e eu notava que eu tinha uma certa inteligência no jogo, não tinha tanta habilidade, né? Mas eu entendia que para ter habilidade era necessário treinar, isso não existia, né? E eu ficava encucado assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para um dia essas coisas melhorar? Então, minha inquietação veio a partir disso aí. Quando eu fiquei maiorzinho, entendendo das coisas, eu acompanhava o Ipanema Atlético Clube, foi uma das equipes boas do nosso estado, e eu via aquela expressão dos camaradas lá, oh, hoje eu vou fazer individual, hoje é coletivo, hoje é individual, e eu ficava preocupado e querendo saber o que era aquilo, né? Depois eu descobri que o individual que eles falavam era treinando todo mundo junto, que era fazer atividade física. Aí eu disse, não, mas não pode ser individual, está todo mundo junto. Então, isso foi que começou a me despertar. E outra era para oportunizar as crianças, né, que tinha talento, né, e ninguém observava isso, só observava se a pessoa tinha, em princípio, habilidade com a bola, com qualquer implemento de esporte. E eu notava que não era por ali. Eu digo, não, mas tem que ter uma pessoa para orientar. Então, isso foi o que que me despertou para isso, né? E depois, é uma história longa, depois que eu vim embora para Maceió, eu voltei a estudar e tal, e eu digo, eu vou fazer esse negócio mesmo, a educação física. E como aqui em Maceió não tinha, eu fui fazer no Recife.
né? E aí fui fazendo Recife, terminei, né? E o meu sonho era voltar para Maceió e trabalhar no CEPA, né? Porque o CEPA tinha um celeiro de craques de todas as modalidades de esporte que podia existir no mundo. Ali tem o melhor do mundo, estava ali no CEPA. A minha ideia era essa, e do professor Carlos, do basquete. Zé Carlos, quando a gente chega lá, entra no estado, vai fazer escolinha de handebol e basquete no CEPA, compra um Fusquinha, tal, e começa a nossa vida, né? E aí oportunizou de haver concurso na UFAL e no IFAL. Aí eu fiz o concurso do IFAL e o UFAL, datas diferentes, mas eu fui chamado para os dois na mesma data. Na UFAL um pouco antes, como professor substituto, que hoje se chama de... Era professor bolsista, que hoje chama substituto, então eu entrei na UFAL no 17 de março de 76 e entrei no IFAL, 1º de fevereiro de 77. Ao mesmo tempo, 1º de fevereiro de 77, na UFAL, já como servidor mesmo público do concurso que eu havia feito. Fui chamado para os dois no mesmo dia. Na escola fui ensinar educação física, né? Mas minha ideia era handebol, já que eu joguei handebol no CEPA. Eu participei da primeira equipe do CEPA, do Estado de Alagoas, o masculino, que foi no Moreira e Silva, com o professor Edson Nunes, com o professor Ailton Pinto de Moraes, que eles eram só de educação física e outro de basquete, mas se juntaram para fazer a equipe de handebol. Aí onde começa a história de handebol minha. Isso foi em que ano? No handebol foi em julho de 72, logo após os Jogos Escolares Brasileiros, que foi aqui em Maceió, o SESC Centenário. E a equipe já existia handebol feminino em Maceió, né, que ele é originário da sua terra, né, aqui em Alagoas, em Palmeira dos Índios, pelo professor Freire, que aí é outra história que tem que ser contada, né? E aqui em Maceió com o professor Belmiro, professora Josi, no Bom Conselho e no Sagrada Família. Mas o masculino não existia. Aí passou a existir com o CEPA, Moreira e Silva, com o professor Edson, como eu já falei, o professor Ailton Pinto de Moraes. O goleiro nosso era o César, que foi goleiro do CRB, do futebol e do Corinthians e tal, uma pessoa que tem um restaurante hoje lá no Praia do Francês. Tinha o Glina, que era do basquetebol, a maioria do basquetebol foi jogar o handball. E começamos com a bola dentro de leite lá no galpão do Moreira e Silva, né? E, paralelamente a isso, surgiu a equipe de Satuba, surgiu a equipe da Escola Técnica, a do Rui Palmeira, e de tantas outras escolas começaram a surgir aí, né? E aqui, para fazer uma homenagem ao professor, que foi um dos treinadores também meu, foi o professor que hoje é do SESC, o professor José Carlos Lira. Para quem não sabe, ele foi um dos técnicos de handebol do estado de Alagoas, que é superintendente da Casa da Indústria, alguma coisa desse tipo aí, tá? E por aí vai. E pode ir perguntando. Então, quando eu fui para o Recife, fiz educação física, mas já gostava de handebol, fui lá, fui atleta da Escola de Educação Física, fui atleta da seleção universitária de lá, fui atleta da federação de lá, fui atleta do Santa Cruz, do Recife, onde a gente foi campeão em 74, 75. Fui a minha primeira equipe que eu peguei foi a equipe do Boa Viagem, da Escola Boa Viagem no Recife, a equipe mirim masculino. E nós conseguimos ser campeão pernambucano dos Jogos Escolares de 75 lá. E aí, quando voltei para Maceió, como eu falei, continuando, aí fui para a Escola Técnica e fui para o UFAL. O UFAL ensinando 300 disciplinas, naquele tempo, começando o curso, era metodologia do treinamento, ginástica 1, 2 e 3, handball, e o que aparecia, né? Porque estava começando. Na escola até comecei com a educação física, que no handball tinha o professor Niltinho, que era pai do Nilton Mendes, hoje professor lá da escola técnica, e eu assumi a equipe logo em seguida, né? Fiquei com o masculino e o Niltinho ficou, Niltinho, pai do outro Niltinho lá da escola técnica. Era do feminino. Como ele se aposentou, aí eu fiquei com o masculino e o feminino de lá, né? Isso a partir de 77. E através dessas equipes da escola, eu consegui fazer as equipes boas, né? Como eu descobri que na escola técnica chegava, a maioria dos atletas chegava lá, era do
do Rosalvo Lobo. Então, fui no Rosalvo Lobo, propus um projeto para trabalhar principalmente com o feminino. E aí fiz uma equipe feminina do Rosalvo Lobo treinando lá na escola técnica. Dessa equipe tinha a Ana, que foi goleira, a Débora, a Jailta e tantas outras meninas, né? E aí eu comecei com o handebol feminino e masculino juntos, né? E aí foi quando, em 1983, né, o professor Teixeira chegou aqui em Maceió, né, que é já uma pessoa conhecida do Jeves, que a gente ia com a seleção estudantil e tal, e ele pegou uma grande amizade com a gente. E quando ele chegou aqui, eu não sou tão burro assim, uma pessoa coordenador de handebol do Brasil, tal. Chegar na Universidade Federal de Alagoas, na escola técnica, para ser colega meu de handebol, eu ofereci o masculino a ele lá na escola técnica e fiquei com o feminino. E na UFAL, eu mandei ele escolher o tema que ele queria desenvolver no handebol. Ele não precisa isso, tal, não sei o que, eu sei que aceitou e ficou assim com isso aí, né? Aí, como as nossas equipes eram boas, né? O feminino, nós somos campeão 4 anos seguidos, né? E isso ainda o Jebs, então, despertou a curiosidade das pessoas que viram como técnico, né? Então, me convidaram para eu ser técnico da seleção alagoana estudantil, isso em 1979. Professor Napoleão Portela de Moraes. Foi uma pessoa que me convidou, foi uma pessoa que me deu a primeira chance no handebol do estado de Alagoas, o professor Napoleão. Mas ele disse, Chico, você vai para o GED de 79, ver como é que está o nível do handebol para você ser técnico da equipe de handebol de Alagoas. Eu digo, olha, o masculino eu não quero, porque eu trabalho com o feminino, e o masculino já alcançou um 4º lugar no país. Então, já mostrou alguma coisa. Se eu for lá e for 4º, 5º, não vou fazer diferença nenhuma. Eu quero o feminino que ele nunca se projetou no estado de Alagoas. Se comigo não se projetar, também ninguém fez, então eu seria mais um. E assim eu fiz. Fui assistir o Jebs, e tem até uma curiosidade, como a professora de GRD era aluna ainda, e não podia assinar as súmulas, e eu era formado, então eu fui como técnico de GRD, né? Que era aluna de GRD, era Patrícia Marta das que eu lembro. Era atleta de GRD, e eu era o técnico de GRD, mas apenas para assinar a súmula. E a professora que era estudante de educação física era que assumia, que era a esposa de Luciano Flamarion, né? Média, que ela fazia educação física, era professora do Marista, técnico de GRD, mas não podia ser técnico oficial, né? E aí eu assisti os jogos em 79, fiz meus relatórios, observei tudo, e em 80, ainda em 79, quando voltei, em novembro, depois do GEAL, a gente convocou a seleção estudantil. Eu e o professor Antônio Passo Lima Filho, né, o Passo, lá de Palmeiras, dizendo também da sua terra. Então, 2 matutos para tomar conta do handebol feminino. E aí nós fizemos uma escolinha de atletas. É incrível isso. Então, muitas meninas a gente convocou para ensinar a jogar para poder fazer a seleção. E nós treinamos 9 meses disso aí. E aí tem muitos ex-atletas e atletas do Márcio que participaram desse. Tereza foi uma delas, a Nerigres foi outra, e tantas outras que começaram a trabalhar no handebol. Então, foram 9 meses de treino, né, para ir para o GEBS. No caso, o SEBS, em 80, em Curitiba. Né, em Curitiba. Foi o primeiro SEBS. Que o GEBS muda muito de estrutura. Hoje é Jogos da Juventude, já foi Jogos Escolares, tem vários nomes, mas para nós todos é GEBS. Né? E aí começou a minha trajetória no GEBS. Né? Fui para o GEBS em 80, 81, 82, 83, 84. Fui técnico dos Jogos Escolares da Seleção Escolar de Alagoas. Né? E treinando assim com o Antônio Passos Lima Filho. Em 1980, nesse intervalo, eu tive que fazer especialização em Santa Maria. E o Passos ficou assumindo. E nós trocávamos treinos através de carta, através de telefones, marcava um dia, um orelhão para ir ligar para o outro, atender e passar os treinamentos, para as meninas através de carta. Tenho todas essas cartas que eu mandava para ela, que ela mandava para mim,
eu tenho todas essas cartas das respostas delas, né? Então, é um arquivo muito interessante. E, graças a Deus, a maioria delas estão vivas, né? Pouquíssimas faleceram, para testemunhar isso que eu estou dizendo a vocês. Tem a Marcinha, tem a Giovana, a Tereza, Gil, a Valéria e tantas outras. Se eu falar muito, vou deixar algumas fora e fica ruim isso. Tá? Então, você vai perguntando aí, porque se eu começar a falar, não dá uma hora e você não fala mais nada. Eu prefiro deixar o senhor falar. Pode ficar à vontade. Pronto, aí com essas equipes aí surgiu, aí vem o Teixeira novamente na minha vida, né? Que ele assumiu a confederação em 83, houve a primeira eleição em 79, que Jamil André ganhou, que é de São Paulo, e em seguida o Teixeira era o segundo presidente. E ele trouxe a confederação aqui para Alagoas. Como ele chegou aqui antes e eu convidei para ele ir para a escola, para vir aqui, para as coisas todas, acho que ele sentiu uma obrigação de me chamar para ajudá-lo. Aí eu digo, olha, ele disse, você pode me ajudar lá na confederação como diretor técnico? Eu digo, olha, Teixeira, ajudar, eu lhe ajudo a hora que você quiser. Agora, se isso for porque eu abri as portas para você aqui, que não tinha nada demais, que você ia ser professor aqui, eu prefiro não. Se for isso como um pagamento, uma coisa, eu não quero. Mas se quer que eu ajude, eu vou ajudar. Eles, não, eu quero que você, cara, você assumir a direção técnica da confederação. Eu fui diretor técnico da confederação, 83, 84. Em 84, eu fui supervisor da seleção brasileira feminina no campeonato de Caxias do Sul. Né? E aí, ele disse a mim lá, disse, olha, eu não quero você como diretor técnico, não. Eu quero você como técnico. Aí eu voltei a dizer, se você está me chamando, eu ser técnico, que eu sou seu amigo hoje, eu não aceito. Ele disse, não, eu lhe chamo por duas coisas. Um, por ser meu amigo, e outro, por eu saber que você tem condições disso. Agora, para poder acontecer, você vai ter que começar a sair do país e fazer curso. Aí me mandou para a Argentina para fazer um curso do COI, Comitê Olímpico, né? Na região sul-americana. Que a gente não lembro como era o nome desse curso, de formação de pessoas assim. Então, ele me mandou, e mandou o Zé Hugo da Paraíba, sendo que era Zé Hugo para ser para o masculino e eu para o feminino. E então, eu fui fazer o primeiro curso lá com o Domingo Bárcena, passei lá cerca de uns 20 dias fazendo o curso. Quando voltei, ele disse, você vai treinar a seleção júnior feminino, que vai ter um júnior feminino no Uruguai. E eu quero que você seja esse treinador. Aí eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer uma seleção do Nordeste, que eu conheço mais as meninas, e vou começar a verificar isso nas competições que eu iria como diretor técnico. E fui fazendo, fiz a seleção do Nordeste aqui primeiro, e depois fiz a seleção do Norte, dividindo o país em dois, Norte e Sul. E depois formei uma seleção única que iria para Uruguai disputar esse campeonato. E nós fomos treinar em Curitiba, no Tarumã. Né? E fomos treinando lá. Sim, e ele disse assim, você chama o seu auxiliar técnico. Chama o colega que você quiser. Aí eu digo, eu vou buscar um camarada ali que eu conheço. Foi o Alexandre Cerqueira, lá de Aracaju. Nessa época, a gente estava até meio... Tivemos um atrito, que eu era diretor técnico, e tinha um evento, uma competição em Aracaju, e eu não pude ir porque tinha um compromisso na UFAL. Aí liguei para ele, Alexandre, você pode me substituir aí no Congresso Técnico, não sei o que, não sei o que. Aí ele, tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu digo, aí tudo bem, nada, você me deixou numa fria dessa, que muita gente reclamando, como você sabe, no Congresso Técnico. E ficou meio bicudo comigo. Pô, o cara é desse, tal, não sei o que. E nós ficamos um pouco arranhados.
E na época que Teixeira disse, escolha o seu auxiliar, eu digo, Alexandre, ele disse, mas você não está assim com ele? Eu digo, sim, mas estar assim com ele é uma coisa, e saber que ele é competente é outra. E eu quero um cara competente para me ajudar, não vou procurar qualquer um. Aí ele, tudo bem, é você quem sabe. Aí eu liguei para ele, ele tomou até um susto, Teixeira foi quem ligou. Liguei da casa de Teixeira ali perto da Volkswagen, ali no Farol. Aí ele disse, olha, não tem um amigo seu que quer falar com você, isso aqui eu convidei. Eu digo, vocês fazem seu plano e eu faço o meu, e a gente se encontra num restaurante aqui em Maceió para jantar e discutir isso aí. E no nosso plano ele botou só uma coisa que eu não botei, o resto foi tudo igual. Aí eu disse para ele, olha, Alexandre, é o seguinte, o handball, naquela época, o árbitro central, o primeiro árbitro é quem manda. Teve dúvida no jogo, não sei se você lembra disso, vocês mais novos. O árbitro que se está em primeiro lugar é quem decidia. Não é como hoje, aquele ritual, aquele cerimonial, tal, conversa, tal, e decide, tal. Aquilo nada. Que é a mesma coisa de antes, um sempre manda, entendeu? Aquele papo para vender o peixe. Aí eu digo, no dia que nós tivermos uma opinião diferente, vai prevalecer sempre a minha. Olha quem entrou aí, né? Hein? Olha quem entrou aí. Meu amigo, meu compadre hoje, grande, esse cara é uma potência no handebol brasileiro. Eu devo muita coisa que eu aprendi com ele. Ele disse que aprendeu comigo, mas nós trocamos figurinhas, né? Então, chamei o Alexandre, ele entrou agora para ouvir quando eu comecei a falar dele, e disse isso que eu disse a vocês. Se tiver dúvida, vai prevalecer a minha. Nunca houve essa ingerência minha de ter que decidir. Nunca. Trabalhamos cerca de 4, 5 anos juntos. Às vezes, no jogo pau lá, ele dizia, Chico, é melhor fulano no lugar do fulano. E chama e troca. Ele, não, mas não sou técnico, aqui não existe isso, Alexandre. Porque se a gente ganhar, quem ganhou foi ela. Se perder, quem perdeu foi a gente. Então, não adianta. Deixe quem quiser falar que você levanta para falar no jogo. Eu não tenho essa prepotência de ser. Não, que se perder somos nós dois. Então, nós trabalhamos muito, né? Trabalhamos muito. O Alexandre tem todas as pontuações, os apontamentos de todos os treinos que foi dado. E está aqui nesses documentos todos os treinamentos. Nós temos a apostila pronta, tudo, né? E à noite a gente ficava, nos intervalos dos treinos, discutindo o que era que fazia. Então, o que é que nós combinamos? Quando você estiver dando treino, eu não me meto. Agora, quando eu estiver também dando treino, você não se mete. E lá à noite a gente vai conversar, se viu que fez alguma coisa errada, então vamos consertar. Raramente a gente chegou a isso. E quando chegar, reunia todo mundo. Pessoal, aquilo que foi feito ontem por mim ou por Alexandre tal, esqueça. A verdade é essa aqui. E assim a gente fez, né? Aí treinamos, fomos campeões lá no Uruguai. E quando eu voltei, ele disse, eu quero lhe preparar para a seleção principal, né? Nesse intervalo, Alexandre foi assistente técnico, quando eu fui supervisor lá em 84, né? E Alexandre era um assistente, depois ele pode falar um dia sobre o que é que ele assistiu lá, assistiu muito treino, muito jogo, né? E eu era o supervisor. Quando assumi adulto, convidei Alexandre novamente para isso, né? Fomos campeão em 85. Em 86 foi a primeira oportunidade que a seleção brasileira feminina teve de atravessar o Oceano Atlântico. E nós fomos para a Alemanha. E nós levamos 17 pessoas, 17 atletas. Era para ser 18, hoje eu revendo meus apontamentos aqui, aí vi que eram para levar 18, mas a Cláudia, que chamava Rebu, ela não pôde ir, né? Então, nós só levamos 17 pessoas. E nós levamos essas pessoas para lá, assistíamos os treinos que os alemães davam para a gente dava os treinos para elas, e elas faziam os treinos, anotavam nos caderninhos, a gente também anotava. À noite nós nos reuníamos, às vezes os técnicos de lá comigo e com o Alexandre e com as atletas, depois ficava só com nós dois, nós a comissão, e depois a gente só com as meninas. E as meninas tinham o dever, tinham a obrigação de anotar todos esses apontamentos
para... Está ouvindo bem aí? Sim, perfeitamente. Para trazer aqui para o Brasil e levar para suas escolas, para seus clubes, as anotações que nós pegamos lá, as coisas novas, modernas, novo tipo de treinamento, etc, etc. E no GEBS, nós dávamos palestras para as atletas femininas, saía no boletim oficial que ia haver essa palestra comigo e Alexandre, ou comigo ou com o Alexandre, para nós falarmos sobre o que estava sendo passado lá na Europa, no resto do mundo. E nós passávamos. E alguns técnicos, humildemente, iam, mas tinha outros que sabiam mais do que o cara que inventou o jogo. Né? E não iria lá. Então a gente dizia às meninas, vocês têm que fazer isso para que vocês tenham a oportunidade de ir à seleção brasileira. Porque na seleção brasileira, qualquer um que for o técnico só tem 14 atletas para escolher. E nós queremos vocês. E assim nós fazíamos. Né? E uma inovação que teve no mundo foi arremessar com a perna contrária, né? Que antigamente a gente corrigia, não, com a direita na frente, não sei o quê. E quando nós chegamos aqui, eu introduzi aqui Alexandre em Aracaju, a Eliane Alvim Dias, que faleceu em Cambé, no Paraná, e a Gica no Rio. Então, algumas meninas começaram a disseminar isso. E aqui eu me lembro nos jogos escolares, a Cláudia Galvão, que é atleta da Escola Técnica da Seleção Brasileira, e ela foi para o segundo estágio na Alemanha. Quando ela chegou, e quer uma aperfeiçoando o arremesso com a perna contrária, e eu notei alguém na arquibancada lá no CEPA, dizia, professor técnico da seleção, a menina arremessando com a perna errada. Eu ia dizer o quê? A menina, né? E a bola só entrando, tá? Então, a gente recebeu muito contestação. No 3-2-1 dizia que 3-2-1 não é para o Brasil. E nós, eu e Alexandre, trouxemos o 3-2-1 para o feminino, implantamos o feminino. Hoje não existe mais sistema. O handebol moderno não tem mais nada disso. É marcação individualizada. Que na oportunidade a gente explica o que é a marcação individualizada, que o mundo todo está assistindo e vendo. Eu assisti uma live de um companheiro que está em Angola, e hoje vou assistir a do Morte, e ele falando daquilo que nós falávamos, sem nenhuma querer ser metido, já em 86 nós falávamos tudo isso que hoje está vindo, que a gente viu lá, não muda muita coisa não, cara. Só um parênteses aqui, a discussão maior foi do sétimo jogador, quer dizer, os PhD estão em dúvida em sétimo jogador, né? Como é que nós aqui queremos que o Mirim faça sétimo jogador? Meu Deus do céu, quando eu vejo essa discussão, que também tem que ser outra discussão. Devia ter uma limitação, Chico, para a partir de quando utilizar o sétimo jogador, né? A partir de qual idade, enfim, de qual categoria. Alexandre é testemunho do que eu vou falar agora. Olha, Fernandes e quem estiver tendo a oportunidade de ver isso aqui. Não existe idade, cara. Não existe nada para fazer quando. Eu fiz uma pergunta e Alexandre, o professor Candija, vi que foi um dos esteios nossos. Professor, quando é que o aluno aprende a fazer isso? Ele disse, quando estiver aprendendo. Pronto. Então, ele tem capacidade de fazer aquilo, ele tem que fazer. Se eu tenho um mirim que tem condições de fazer uma troca do sétimo jogador pelo goleiro e não levar gol, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Se não, eu jogo com um golinho só, que ele tem condições de voltar para a área, né? Mas o tema não é esse hoje. Tá? Então, eu gostaria que você perguntasse, porque senão eu vou fazendo assim... Eu sinceramente, prefiro que o senhor fale. Quando o senhor enquanto tiver, pode ficar à vontade. A gente vai fazer as pontuações posteriormente, porque a gente quer principalmente ouvir a sua história, né? Essa história tão bonita que o senhor tem no esporte. Aí paramos na Alemanha no primeiro estágio, né? No primeiro estágio, levamos 17 aulas. Voltamos desse estágio para Novo Hamburgo, para o Pan-Americano. A equipe veio toda treinada, toda bonitinha, toda arrumada. A gente sabia tudo que era que ia fazer. Aí foi para Novo Hamburgo. Né? E aqui vai uma crítica muito construtiva. Nós fomos recebidos pelos técnicos de lá, as pessoas lá, excelentemente. Mas alguns técnicos pediram ao Teixeira para ir para lá como observador técnico.
Mas qual era o observador técnico? Era ter um ofício convidando-os para poder o cara ser liberado do estádio, do emprego dele. Mas os caras levaram para o que estava escrito. Ali era para o cara, observação técnica, era observar o jogo tecnicamente, mas não era nada para ajudar a gente. Isso foi um pandemônio. Então, cada um que tinha seus atletas puxava e dizia: isso aí está errado, isso aí não viu os 30 dias que nós passamos lá só treinando isso com o objetivo de ser campeão para ir para o Mundial, né? E, ó, desmancharam a nossa equipe, nosso fofoca. Tem até um lance interessante. A Rebu não foi para a Alemanha, mas ela era muito rápida. E a nossa goleira era muito boa para sair com ela no contra-ataque. E no jogo contra os Estados Unidos, decidindo a vaga para ir para o Mundial A, terminou a gente indo para o Mundial B, porque perdeu. A 40 segundos de jogo, a nossa goleira foi desqualificada. 40 segundos de jogo. Quer dizer, é derrubar uma equipe, né? E apesar de que a Nívia era uma goleira que entrava sem problema nenhum, mas você entrar com 40 segundos de jogo numa final, por mais experiente que seja o atleta, abala, né? Mas não foi ela culpada disso. Aí eu tive que tirar uma jogadora de linha. Tirou a Rebu, que era mais rápida do time. Ora, se a pessoa que fazia ela fazer gol saiu, não tinha sentido eu deixá-la e tirar um armador, uma coisa, ou qualquer outro jogador. Então, tirei aquela que era importante quando aquela goleira estava, que era a Meg. Aí, pegaram o microfone, eu tenho essa fita gravada, naquele sistema antigo, tem que tirar poeira e tal, não sei o quê. VHS. No VHS. VHS. Aí um camarada, depois eu vendo a fita, o camarada disse assim: não é possível, o cara tira uma jogadora daquela e deixa fulano, não vou dizer o nome da pessoa, para não coisa, né? E essa fulana, quando ele terminou de dizer, essa fulana subiu dos 9 e cravou. Aí ele mesmo disse: queimei minha língua. Quer dizer, o cara não treinou a equipe, então não sabe o que era que a gente ia fazer, né? Então, nesse evento, nós somos campeão sul-americano, que era paralelo, servia para os dois. Quem era da América do Sul disputava o campeonato sul-americano e o restante né, servia para os dois. Quem foi campeão do Pan-Americano foi os Estados Unidos. Quem foi campeão sul-americano foi o Brasil. E os Estados Unidos e Canadá não entravam nesse contexto, que era só a América do Sul. E nós somos campeão sul-americano e fomos segundo ou terceiro do Pan-Americano, que deu direito a nós irmos para a Bulgária no ano seguinte disputar o campeonato mundial feminino na Bulgária. E nós voltamos para a Alemanha, ainda em 86, para fazer outro estágio, para de lá ir para a Bulgária, para o Mundial A. E aí já foram outras atletas que foram chamadas, né, para formar. E nessa nós íamos treinar para ir para a Bulgária, vamos treinar em Maceió, né? Nós treinamos um mês aqui em Maceió e fazendo amistosos. A equipe Lutz Zelinde veio para o Brasil, nós fizemos amistosos com ele no Nordeste todo, né? O professor Candinja Vico, logo no ano seguinte, viria para cá para fazer outros treinamentos com a gente. E nós fomos para o pré-olímpico. E tem uma passagem interessante aqui, que o Brasil estava aqui e fazendo amistosos com várias equipes, e o pessoal de Arapiraca queria que ela fizesse um amistoso lá em Arapiraca. E a política aqui do estado sempre foi grande, e queria todo mundo levar para Arapiraca, a cidade, na época, mais importante que Santana. E até o camarada foi falar com o Teixeira, disse: olha, para Arapiraca, assim, assim. Ele disse: não, ela vai para o interior, mas tem um peso muito grande na seleção. O que é? Porque o técnico da seleção é de Santana. E com certeza ele quer levar para o ginásio que existe lá, um ginásio oficial e tudo, e levar para Santana. Aí ele disse: então não vou nem mais tentar levar para lá. E realmente ela foi para Santana, nós fizemos um jogo lá com a seleção alagoana, né?
Nesse dia, na minha terra, lá fui homenageado, até a bandeira nacional hasteei, que era a pessoa mais importante lá na época. Aí veio e nós fomos para o Mundial em 87. Né? Em 87, na Bulgária, nós fomos para o Mundial, nós ficamos em 15º lugar. Eu tenho todas as convocações feitas, todos os ofícios encaminhados para cada atleta nessa história toda da seleção. Fomos para o Mundial, chegamos no Mundial, jogamos com as melhores equipes, Canadá, Suécia, Hungria, todas essas equipes a gente jogou. Essas equipes eram do campeonato B. É aquelas 3 que não conseguem ser campeão europeu, as primeiras colocações, e ia para o Mundial B. Quer dizer, Holanda, que hoje é uma das potências no feminino, e Brasil, está no B. Que não existe A e B. Porque vocês sabem, todos que estão vendo sabem, que no Mundial, com 24 equipes, hoje, por baixo, 18 tem condições de ser campeão do mundo. Né? Inclusive países da África e da Ásia. Né? Então, o handebol hoje está muito equilibrado no topo. Não é equilibrado por baixo, é por cima. Então, essa foi uma oportunidade grande. Aí vem também não sei se foi antes ou depois, perdi na data, na cronologia, mas vem a coisa mais importante, que foi o pré-olímpico, nos Estados Unidos, né? Que nós lá fomos medalha de bronze. Né? Foi a primeira medalha olímpica que o Brasil conquistou, foi como técnico o professor Chico de Santana de Ipanema e o professor Alexandre de Propiá, né? De Propiá. E nós éramos os sotaques diferentes no COB, nas delegações do COB, Hortência, os caras de voleibol, que hoje são técnicos, de futebol, o Tafarel no gol, tal. E nós morávamos no mesmo ambiente. Né? Quando ia para o jogo de futebol, ia todo mundo tocando na charanga e toda a noite, lá no Centro Olímpico, todo mundo fazia farra, né? De brincar, cantar e tudo. Tenho foto disso tudo, com esse pessoal todo. Quer dizer, e um fato interessante que eles disseram para a gente assim, rapaz, Ricardo Rocha, o outro Ricardo, que era zagueiro do Fluminense. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Rapaz, eu pensava que vocês eram metidos, cara. A gente pensava que eles, e eles pensando que a gente, como era amador, era metido, tal, não sei o quê, porque é professor de universidade, professor de escola, tal, não sei o quê, e eles notavam isso. Eu, não, rapaz, nós somos iguais a vocês, rapaz, vocês são caras legais, cara. Eu pensei. A gente tinha um conceito deles e ele completamente um conceito diferente do nosso, né? Então, houve essa convivência toda. O importante é que nós fomos a primeira medalha olímpica do país. E isso eu tenho telegrama do ministro da Educação na época, ofício do CEDMEC, do secretário do CEDMEC, né? Então, porque todo mundo... Logo em seguida, depois de um certo tempo, veio a SPM Brasil aqui em casa, lá na Gruta ainda, entrevistar, ligaram para mim dia 1º de abril, fazer uma entrevista comigo. Eu digo, rapaz, 1º de abril fica difícil. Ele, não, mas é certeza. E logo em seguida ele chegou aqui, fez uma reportagem muito grande, porque eles descobriram que fomos nós que ganhamos a primeira medalha olímpica. Né? Outras pessoas esquecem, Fernando. Mas eu nem ligo para isso, mas as pessoas esquecem, porque santo de casa não faz milagre, isso já vem da Bíblia. Né? Então, por que eu vou contrariar a Bíblia? Nunca. Né? Então, aí a semana eu entrei numa live aí, o pessoal estava na live, não acredito que o Chico está nessa live. O cubano, meu Deus do céu, ganhei a noite. O Silvio, lá de Santa Catarina, meu Deus, Chico, eu aprendi com você, desde Novo Hamburgo. Eu digo, não acredito, Silvio. Pois eu era um jovem, né? E o meu sonho é chegar na seleção. O Silvio naquela época. Quer dizer, tem coisa mais gratificante que isso? Eu vou sair espalhando, tocando trombeta aí? Diz nada. Eu sou aquele mesmo cara de Santana de Ipanema, que tomava banho lá no Ipanema, tomei água do próprio Ipanema. Né? Por isso que eu adoro aquela terra. A minha vida se divide na minha família, no handebol e no Santana de Ipanema. Sou louco por essas 3 coisas. Hoje, dando
mais preferência à minha família, cara. Mas teve uma época que elas andavam juntas, as três. Tá? Então, isso é que me tenho orgulho disso, da amizade que eu fiz. Hoje mesmo eu liguei para um colega de Roraima, ligou para saber como eu estava, um contemporâneo de Jebs. Que Tereza, se estiver aí ligada, sabe disso, que a gente ganhou do Acre, de Roraima, melhor dizendo, estava 13-13 e faltando alguns segundos para. O jogo foi um cacete tão grande que no segundo tempo, para iniciar, eu digo: ao vento que venta lá, o meio que venta cá. Porque as meninas do Roraima batiam muito. Aí a gente começou a bater também. Faltando os 40 segundos, tinha 3 de cada lado, né, com o goleiro 4, 3 de linha. Né? E estava 13-13, me parece. E aí a Fátima, que era do Marista, a Massinha deu um contra-ataque, a Fátima foi para o contra-ataque, e a menina de Roraima entrou com uma tesoura de futebol na Fátima, aí 7 metros, naquela época já tinha a desqualificação por causa disso, e cobrando 7 metros. A nossa cobradora oficial de 7 metros era a Tereza, que um dia ela conta porque ela passou a ser cobradora de 7 metros, e Palmeira do Zinho está nessa história de Tereza. E Tereza, nesse dia, perdeu todos os 7 metros que bateu. 13-13, 40 segundos faltando. Quem vai bater os 7 metros? Tereza entrava só para bater. É você, Tereza. E ela começou a chorar, de vai entrar e vai bater e não quero choro. A torcida que estava no ginásio virou de costas, ficou de costas, disse: esse cara é maluco. A menina perdeu não sei quantos 7 metros, vai bater isso. Se ela não fizesse, não ia jogar handebol mais nunca na vida. Né? Aí ela vai e faz. E a gente foi classificado em primeiro lugar, faltando 2 rodadas do GEDS, que ia todos os estados jogar. Né? Pronto, então tem essa história que Tereza pode contar um dia. Vamos aí, pergunta alguma coisa enquanto eu tomo um gole d'água. Tome um gole d'água aí, né? A gente vai dar sequência também nessa história. O Alexandre, quero aproveitar para agradecer todos os comentários que estão sendo feitos, as pessoas colocando vários comentários aí, a nossa amiga Cleide, né, lá de Arapiraca. O Alexandre pediu para você falar sobre o 3-2-1 com a Argentina, mas antes eu quero registrar o comentário do Rafael Braga, que é uma das referências também do esporte, dos jovens treinadores aqui, principalmente do futsal, né, do nosso estado, que é um cara bastante estudioso. Ele disse que aprendeu muito com você na universidade, né? Muitos, né? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas sempre que posso, busco informações com você, sempre busco esses ensinamentos com você também. Né? E, Rafael, em nome de todos que foram seus alunos na universidade, né, agradecendo pelos ensinamentos enquanto acadêmicos. Olha, eu vi muitas pessoas aí, tá aí, a Tereza, a Pedinha está aí, eu vou contar o fato da Pedinha. Hoje mesmo, Pedinha, eu falei com aquele técnico lá de seu, que ele pegou a coronavírus lá em Amazonas, e o meu colega de Roraima ligou para mim, sabendo que eu já tinha ligado para o Valmir do Amazonas, que foram as nossas vítimas lá. A Amazonas a gente ganhou de 15-10, que a Cláudia Couto fez 3 gols, 3-0. Logo no começo, o Amazonas tinha sido vice-campeão e Paraíba tinha sido campeão do GEB de 79. E a gente, o primeiro jogo foi com o Amazonas. 3 bolas, Cláudia, 3-0. Né? Então começaram a olhar a gente com outros olhos. Mas eu quero falar sobre o da Pedinha. O da Pedinha, ela foi goleira no lugar da Márcia. Em Brasília, estava empate o jogo e faltava alguns segundos. E foi na época que o goleiro começou a jogar na linha. A Márcia jogava na linha. Tá? Outra coisa, o primeiro estado a botar uma jogadora golinha foi o estado de Alagoas, com a professora Márcia Amorim. Se ela estiver aí, pode testemunhar isso. Mas no ano seguinte não era mais a Márcia, era o Pedinho. E Pedinho uma desgraça na linha, não era, Pedinho? No gol fechava tudo, mas na linha uma desgraça. E a gente jogando com a Amazonas estava empate. Quando a gente empatou, a Amazonas veio para o ataque com o goleiro linha. Eu digo, meu Deus do céu, acabou o jogo. Aí a goleira do Amazonas, do professor Valmir, que eu conversei com ele hoje, está o Lima Rosa aqui, doido para falar comigo aqui no WhatsApp, aqui no computador, que é outra potência de São Paulo, que foi técnico da seleção brasileira masculina. Quando eu fui feminino, nós fizemos curso juntos lá na Holanda, em 85, eu nem falei isso.
Mas vamos voltar à Pedinha. Aí a goleira veio, quando chegou no meio da quadra, a goleira arremessou a bola. A goleira do Amazonas arremessou a bola. No meio da quadra. Aí Pedinha pegou, estava todo mundo do Amazonas no ataque, inclusive a goleira. Pedinha de lá para cá lançou da área de gol, direto para o gol. Ó, entrou a bola, os adversários todos querendo tirar a bola. Então a gente ganhou de um gol nesse tempo. Quando terminou o jogo, fui cumprimentar o Valmir. Valmir, aprontando um negócio, ia aprontar um negócio isso comigo. Ele disse que eu nunca ensinei essa desgraçada a jogar na linha. Ela viu que isso existia agora e foi inventar. Eu digo, então você perdeu o jogo por isso. Então, esse é o fato interessante aí. Tem até uma live que as meninas estão querendo que faça para falar só sobre elas, os jogos escolares, tudo isso. E vai ser interessante isso. Legal, eu queria fazer legal. ao vivo, mas como ao vivo no local, não ao vivo na live, não, tá? Tem a Mary Grace que estou vendo aí, rindo aí com as histórias, foi outra pessoa também muito importante na nossa jornada. Todas elas tiveram sua importância. Eu não posso falar de uma de outra, porque senão elas vão me matar, que tem um ciúme da bexiga uma da outra por causa disso aqui. Tá? Então, tem muitas passagens assim interessantes. Mas estava na seleção brasileira, onde foi que a gente parou, pelo amor de Deus? Manda um abraço para o César Leão, né, lá que é César é outro companheirão, né? rapaz. César é um companheirão mas e aí, agora do Master. fazendo esse trabalho. Estou preparando aqui, viu, meu filho? Tá? Fazendo esse bom trabalho lá em Tocantins, né? E Alexandre está dizendo aí, nesse tempo nós fazíamos tudo, nós éramos massagista, psicólogo, tudo. E não me arrependo, eu acho que Alexandre também não se arrepende disso, que nós fizemos uma revolução nesse país em termos de handebol feminino. Quer queira, quer não queira. Não foi não. Foi sim. Não tem negócio de mais ou menos não. Foi sim. E eu me orgulho disso. Não vou sair daí bradando isso, mas como eu estou falando numa live e todo mundo que está interessado a saber, tem que saber um pouquinho da verdade. Então, nós fizemos um trabalho excelente. Muito. Né? Deixamos cerca de 72, e está aqui numa das relações, 72 cadastradas. Se saísse um, a gente sabia qual era que entrava lá. Né? E os nossos atletas de Alagoas não foram para lá porque era eu e Alexandre, não. Porque a Simone foi para a seleção brasileira sem ser minha atleta, e era atleta de Alagoas, e não era eu o técnico. A Adriana foi para a seleção, sendo a Arena lá, o técnico da seleção, eu acho, na época, foi para o Mundial na França. Pouca gente sabe que a Adriana e que a Simone foram atletas do Brasil no Mundial na França, cara. Essas pessoas têm que ser homenageadas porque fizeram isso. Eu me lembro de Tereza em Curitiba, que eu chamava elas para ir assistir o jogo, os treinos da equipe, mandava que elas não fossem com camisa de Alagoas, não, uma camisa qualquer, para ver. Quando elas chegavam lá, sentavam elas erram isso. Ela sabe que equipe é essa aí? São Paulo. Está errando que vocês não erram. Então, bota isso na cabeça. A doutora Mary Grace Sampaio, que está aí, que é minha dentista, foi para Curitiba e sentei as meninas todas para assistir um jogo de handebol que elas nunca tinham visto uma quadra 40x20, e muito menos um ginásio no nível do Tarumã, para 15 mil pessoas. Eu digo, vocês assistam esse jogo e cada um se coloca no lugar dessas que estão jogando. Fernando, no intervalo tinha gente suada, de cansada, de tanto correr. Entendeu? Elas encararam com tanta perfeição, com tanta crença, com tanta fé, que ficaram suadas. Tá? O primeiro jogo nosso, a Mary Grace, que está aí, fez o contra-ataque, não me lembro se era Massinha, acho que era Massinha, deu na mão dela, ela arremessou do meio da quadra. Deu os 3 passos e arremessou do meio da quadra. Por quê? Treinava numa quadra 30x16, foi jogar numa quadra 40x20. Quando ela subiu para arremessar, a goleira estava uns 3 quilômetros de distância dela. Quer dizer, tudo isso a gente passou, cara. Nós perdemos uma semifinal de 80 para a Sergipe, que pagou promessa até subindo a Catedral de Curitiba, porque a nossa atleta se acidentou, foi atropelada na véspera do jogo, no dia do jogo, né? Meio-dia. A gente jogava 2 horas da tarde, ela foi atropelada no meio-dia. Como é que vai fazer a semifinal com uma menina parecendo uma múmia na arquibancada, todo mundo jogando, chorando?
Até que no mundo conseguisse levantar essas meninas, não tinha. Aí a gente, no outro dia, eu passo, cometei a maior burrice da vida, foi pegá-las e para decidir o terceiro lugar e dizer agora vocês jogam só, porque ontem vocês foram umas vacas na quadra e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultado, perdemos o terceiro lugar. Porque a gente não soube conduzir isso, né? Onde de 9 partidas, 7 primeiras a gente ganhou de todos os estados que jogaram com a gente. Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul, todos os que jogaram com a gente perderam em 80. A gente só perdeu para Sergipe na semifinal e para Rio Grande do Sul no terceiro e quarto. Aí volta em 81. Ganhamos de todo mundo, né? Fomos para a semifinal, perdemos para o Rio Grande do Sul, porque eles jogaram melhor do que a gente, era uma equipe melhor do que a gente. Mas o terceiro lugar, eu digo, esse a gente não perde, passa. A gente mandou as meninas para o alojamento, para o hotel, vão embora no ônibus, a gente vai depois. Como algumas tinham passado o que passou no ano passado, aí diz, quando eles vieram, vem com uma chibata para dar na gente tudo. Aí a gente diz, agora a gente vai mudar completamente a estratégia. Aí fomos no comércio, lá no centro, ali perto da rodoviária, em Brasília, compramos apito, aquele língua de sol, aquele negócio, venta de palhaço, chocolate, bandeirola, escambau. Quando a gente chegou lá no hotel, estava todo mundo no mesmo apartamento, no mesmo alojamento, lá, tudo parecendo aqueles carneirinhos lá, né? Quando a gente chegou lá, e a gente deu e passo. E aí, morreu alguém? Foi que negócio fúnebre é esse aqui? A gente vamos brincar, vamos tirar foto lá na lagoa, ali em Brasília, no Lago Paranoá e tal, não sei o quê, pintar o rosto, não sei o que lá e tal. Não dissemos nada no jogo, nada. Soltamos as feras lá e ganhamos o primeiro troféu do handebol feminino de Alagoas. Também fomos nós que ganhamos. Está lá na minha casa, na gruta. Se estivesse aqui, eu mostrava aqui agora. Os meus troféus ainda estão lá. Né? Então, foi o primeiro troféu. Nós fomos recebidos aqui com caravana, só faltou o corpo bombeiro, mas todo mundo veio em carro aberto, com faixa lá no aeroporto e tudo. Que foi um título inédito, terceiro lugar no Brasil todo. O Teixeira foi levar as medalhas 6 horas da manhã no aeroporto, que a medalha não tinha chegado ainda. Eles, amanhã de manhã eu levo lá no aeroporto. Levou no aeroporto 6 horas da manhã, na hora do voo, que ia chegar 1 hora da manhã, meia-noite, sei lá. Levou para a gente trazer, para mostrar que era realidade aqui. Então, esse handebol nosso de Alagoas, de uma forma geral, tem... O masculino foi o 4º lugar no Rio Grande do Sul, cara, com Pedro Quintela, com Ari no gol, com o menino da Arapiraca, que infelizmente faleceu, o professor lá que foi meu aluno lá na UFAL. Eu não lembro o nome dele, se você souber, Fernando, lembrar, você diga, alguém anote aí, tá? Então, nós temos uma história. César Cabeção, César Souza, era um dele, Cacita, e tantos outros que eu não lembro agora do nome dessas pessoas que participaram da primeira colocação do handebol de Alagoas, foi o 4º lugar no GES, masculino. Então, nós temos um elenco, um celeiro de craque aqui, tudo. Que nós só faltamos é nos unir mais um pouco. Tá? Na nossa época, teve uma época que houve uma separação, eu, Givaldo, Zé Roberto e tal, Lorival, Adailton, todos os que lidavam com handebol, e a gente disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, não foi não está dando certo isso, não. Lá, ou briga, sai no tapa, ou fica como tal, ou resolve essa parada aí. E fizemos uma reunião, né, lá no CEPA. Não tem réplica. Eu digo o que eu quero de Fernandes, Fernando diz o que eu quero de mim, Fernando diz de Alexandre, Alexandre diz de Fernando, e não tem réplica. É ouvir e calar. Aí, a partir disso aí, camarada, a gente fazia amistoso. Eu me lembro muito bem com o Lelo tinha umas equipes muito boas de projeção. A gente ficava junto e as meninas jogando. Lelo faz isso, Chico faz isso, tal, não sei o quê. Para quê? Para, no geral, nós fazermos o melhor, cara. No geral, cada um por si. Mas para chegar ao geral, todos se confraternizavam para fazer o melhor para quem? Para aquela população que ia assistir. Quem é daquela época sabe que o CDF saía um, entrava 2 ali no aperto, mal do mundo ali na cantina. Era uma briga para entrar, entendeu?
Porque era assim o handebol aqui. Por que agora não está tão assim, com muito mais jogadores e as informações maiores aí no tudo? Né? Então paramos o handebol da seleção e voltamos para o da Alagoas, que não era nem assunto para isso agora aqui. Né? Era um formato diferente, né, Chico, dos jogos escolares também universitários antes, né? Era as seleções, não era uma equipe que era vencedora, era a seleção que ia para esses jogos, né? Que era um erro, né? Que era um erro hoje, na minha opinião, porque aquele menino, aquela menina que não despontava muito, não tinha chance de ir para lá. Aí o que é que os camaradas inteligentes fazem hoje? Podiam levar 12, só levava 10. Não levava aqueles 2 SF, que todo mundo tem os 2 SF. Os que trabalham pelo handebol levavam as 12 que ele tinha e esquematizava para os primeiros minutos jogar com aquele tal, formava o jogo todo para manter a equipe equilibrada. Mas os caras que achavam que entendiam de tudo, o que é que o Ministério fez? Diminuiu o número de atletas. Se eles não estão usando isso tudo, vamos diminuir. Entendeu? Porque o cara não trabalha para o handebol, ele quer ganhar a competição. Ele não quer que o handebol cresça, ele quer ganhar a competição e não é assim, cara. E não é assim. Nunca foi assim. As pessoas é que faziam assim. Eu nunca tive nada. Eu me lembro que eu ia para os. Se o César estiver aí, eu ia para os jogos de Iberê, César, lá aquele jogo que ele fazia católica, não sei quem, e uma equipe de fora de Alagoas, e eu levava as fedorentas, como eu chamava, só as pivetas, para levar enfiada lá para ganhar o gel aqui. Quando eu chegava lá, Iberê botava a mão na cabeça, porra, Chico, tu traz essas meninas, pelo amor de Deus, Iberê, pode dar enfiada aí, não se preocupe. Mas eu quero ganhar o gel lá em Alagoas. Né? Por muito ele falar, eu levava Tereza, Gil e tal, e levava 7 e 7. 7 maduros e 7 novatos, para misturar lá e tal. Mas eu não misturava. Entrava um time, depois entrava o outro, entendeu? E era isso que a gente fazia. Então, o handebol nosso precisa dessas coisas. Achei que você não vai muito aos jogos de handebol. Não vou, porque eu vou ver sempre a mesma coisa. Me desculpa a franqueza. Né? Aquelas brigas, que é briga, tudo bem. Mas tem coisa demais. Né? Já estamos no handebol. Muita vaidade, né? Vaidade não leva isso a ninguém, a nenhum lugar, cara. Eu não tenho vaidade nenhuma do que eu alcancei. Eu tenho orgulho. E o meu povo tem orgulho de ter um santanense que chegou a uma posição que eu cheguei. Não vou dizer, não cheguei, não. Cheguei, sim. Eu estudei para isso, trabalhei para isso. Tive muita amizade, muita gente que me ajudou. Teixeira, Napoleão, são as pessoas que eu devo isso a ele, que sem Napoleão eu não tinha chegado à seleção estudantil. Se eu cheguei à seleção estudantil, cheguei à seleção brasileira, porque existe uma pessoa que viu meu trabalho, o meu, de Alexandre, e de tantos outros por aí. E nós, rapaz, me desculpe as pessoas que estão fora aí, nós aqui no Nordeste temos um handebol muito forte, muito forte. Nós não devemos nada ao Sul, com todo respeito ao pessoal do Sul, que eu adoro aqueles professores todos, tá? Tem alguns que são metidos a coisa, como a gente tem aqui também em Alagoas e em Maceió, tá? Eu fico olhando, às vezes, quando eu vou olhando o jogo, não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Né? O Matuto de Santana chegou a isso, né? Com muito orgulho, porque o de Palmeiras não pode chegar. Pois é. Aí, tá? Aí Palmeiras tem o Alvinho, né? O Passo, com um companheiro de muito. O Passo fazia um trabalho, pena que ele saiu do handebol. Trabalho espetacular. Adair. Uma pessoa de primeira qualidade, não vou falar de todos, porque senão vou ser injusto com o Zé Roberto, com o Lorival, com o Adailton, com o Givaldo Matuto lá da Palmeiras dos Índios, né? Que era como quer, trabalhava sulindo, não dava um grito em ninguém, só puxava, dava uma porrada, tudo bem. Mas aquilo, ninguém ficou com raiva dele por causa disso, entendeu? Olha, esse handebol tem uma história muito grande, boa, interessante. Tá? Nós precisamos manter essa união, essas brigas normais tem que ter, senão não tem sabor nenhum. Mas acabou o jogo, a gente saía do CEP conversando, tirando onda com a besteira que o cara fez no campo. Terminar o jogo, falavam com o outro com raiva, porque perdeu o jogo, né? Vai ir, não. Mas cumprimentava e tudo. E depois
quem saía para tomar uma cerveja ali na frente do CEP, em qualquer outro lugar, e ficar discutindo as besteiras que cada um fez. Então, isso aqui engrandece o nosso esporte. Mas terminei não falando da seleção. Falta só 5 segundos, a gente vai iniciar uma outra na sequência, ok? Tá bom. E gostaram, foi?